A primeira coisa que você tem que fazer, eu como marca, sem ser falando de agência, tá? Tô falando de marca. Eu como marca, qual é o benchmark, assim? Quais são as marcas que eu me inspiro, que eu olho e falo, caramba, é isso aqui. Depois disso, como que essas marcas chegaram até ali? O que que elas fizeram? O que que elas estão fazendo? Qual a história que elas estão contando? Eu falo muito que nós somos contadores de histórias. Sim. E se a gente não conta histórias, a gente fica pra trás porque vem outro e conta. Senão a gente não assistiria um seriado de vários episódios nem assistir um filme de 4 horas. Sem achar que foi muito tempo. Então, quais são as histórias que essas marcas estão contando? O que que eu posso aprender com isso pra começar a construir isso na minha marca pra que um dia essa minha marca chegue naquele lugar? Às vezes é uma viradinha de chave, é uma besteira tão besta. Gente, isso é uma besteira tão besta, mas que faz tanta diferença. Eu, Lara, como agência, sei exatamente onde eu quero estar daqui a 3 anos. Daqui a 5 anos. E eu acho que tipo, essa é justamente na construção dessa rota que a concorrência ela fica paralela. Tipo assim, ela aparece aqui, ó, ela vai passando, entendeu? É tipo... Ei, cara, beleza, meu benchmark é a marca X, né? Então, me diz hoje. Hoje, né? Tipo assim, e eu acho que tem que ser revisitado sempre, total, óbvio, entendeu? né? E aí, tipo assim, eu vou construir essa trajetória aqui porque eu já sei o alvo que ela já fez, Eu gosto de dizer, até quando a gente falou aí de produção de conteúdo, tem muita gente que só copia conteúdo, né? A internet tá tão insuportável de tanto conteúdo, que você vê um que tá dando certo, aí você começa a copiar, e não tem sua identidade. Eu odeio fazer isso. Eu pego referência, gente, 24 horas por dia. Eu mando referência pros meus meninos 24 horas por dia. Deve ser insuportável o meu direct, realmente. Mas as referências, elas estão ali pra gente abrir o olhar. E não pra gente copiar tal qual. Porque eu acho que a gente tem que ter a nossa identidade, a nossa forma de falar, a nossa forma de ser, a nossa forma de mostrar. Então, quando a gente fala... Eu falei isso pra trazer pra marca. Quando a gente abre um benchmark, a gente entende onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, e os lugares que a gente precisa percorrer, estudando e aprendendo com essas marcas de referência, com essas histórias de referência... a gente vai saber traçar o nosso, porque só a gente tem a nossa história. Ih, cara, tu tocou num ponto onde eu queria aqui, tava até anotando aqui, Lara. Certo? Pegando o gancho que tu falou, né? Você falou o seguinte, só pra gente continuar aqui a trilha, né? Eu preciso ter bons benchmarks. Sucesso ele deixa rastro, aí você falou o seguinte, cara, qual foi a jornada que eles percorreram? Beleza, essas são minhas marcas referências, mas como é que foi a trajetória deles, né? E aí, como é que eu vou construir a minha história em cima disso? Olha que interessante, né? Aqui no Model Flow, né, especialmente no nosso método, a gente fala muito o seguinte, como que você usa o benchmark a seu favor? Existem benchmarks local, eu até faço a gente faz um gráficozinho, né, Will? Local, nacional, local, regional, nacional e mundial. Nacional e internacional, né? E isso é como se fosse meio que uma espiral não, né? Uma curva assim, crescente, vamos colocar assim, certo? E é como se cada pontinho desse fosse você tá se mensurando, tá se comparando mesmo, assim, sabe? Para entender qual é o nível que tá o seu trabalho, seja marca pessoal, seja, enfim, né? A partir do momento que você tem esse comparativo, tá? E aí é uma coisa que eu gosto de fazer também, que é a modelagem, né? Uma vez que eu tenho muito claro os benchmarks e consigo entender consigo minimamente entender qual é o rastro que eles deixam, né? Que é a jornada, a trilha que eles deixam, é onde entra a questão da modelagem. Que uma coisa é copiar, que a gente estava falando, era copia, outra coisa é modelar. Fácil. Eu acho fundamental você fazer a modelagem, por quê? Quando você começa a colocar essa trilhazinha e você começa a modelar o que eles fizeram, você vai entendendo qual é a sua jornada. Você vai construindo a sua história a partir daí. Esse movimento de você começar a caminhar, entendendo o que os caras estão fazendo, vai fazer com que você tenha propriedade de escolha, inclusive. Isso eu quero, isso eu não quero.